Sejam muito bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Quem vos fala aqui é o Jefferson. E a gente vai analisar, na minha opinião, esse aqui é um dos vídeos mais relevantes desse canal aqui até o presente momento. Pelo seguinte sentido, a gente vai abordar o tema FII-Infras com uma forma mais detalhada e uma forma um pouquinho mais aprofundada, né? Então, minha proposta aqui nesse vídeo, para nós, é que a gente trate juntos de fazer um ranking dos FII-Infras, pois então vamos definir métricas a fim de ranquear qual é melhor, qual é o menos melhor, por assim dizer. Então, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Estamos juntos hoje para estudar todos os FIINFRAs da B3, não vamos deixar passar nenhum FIINFRA da B3. Então, aqui está a lista completa, vamos repassar. Eram 12, são agora 13, né? Então, primeiro da lista, BODB, Fundo da Bocaína Debentures. Segundo, BDIF. BDIF, ele é o fundo do BTG. Tá? CPTI, Fundo da Capitânia. Aqui a gente tem o BIDB, fundo do Banco Inter. IFRA 11, fundo da Itaú Asset. CADIF, fundo da Quineia, né, esse fundo bastante conhecido. Quem entrou na lista agora foi o NUIF, o fundo do Nubank. Ainda não tem maiores informações sobre esse fundo, né? Então a gente vai estar tratando dele mais para frente. Ele é o único que ficou de fora dessa lista aqui de hoje, pessoal, do ranking, né? Vamos falar também sobre o Ogin, fundo da Orama, o RBIF, fundo da Rio Bravo, CDI e Juros, dois fundos da Esparta, o SNID, fundo da Suno Debentures, e também o XPID, da qual acabamos de publicar um vídeo recente aqui no canal. Então, para quem não assistiu, pessoal, tem uma série de vídeos nas últimas 2 semanas aqui, que a gente trata basicamente de todos esses fundos aqui. Então a gente passou um a um no detalhe, né? Mas agora o que é importante para a gente tomar boas decisões, né? Como investidor, é a gente fazer um comparativo de alguma forma sobre algumas métricas onde ajude a tomar decisão. Quais métricas são essas? Então eu coloquei aqui no comparativo para vocês um comparativo que ficou realmente bastante completo, né? Porque a gente vai analisar todos os KPIs, os itens que são chave para a gente tomar uma escolha de boa decisão. Então, são eles PVP, patrimônio, liquidez, dividend yield do mês e dividend yield de 12 meses. Então, vamos ver como é que está a consistência de pagamento. Os carregos, IPCA e CDI. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de hedge ou fundos IPCA puro, né? Vamos falar um pouco também sobre a duration das debentures, número de debentures e as taxas, né? O pessoal pediu para incluir aqui as taxas e administração e performance também. Aqui eu coloquei uma tabelinha bem interessante, essa aqui é a novidade em relação ao vídeo anterior dos FIINFRAs, né, do comparativo, aonde eu separei por área para ficar mais fácil da gente visualizar o que é geração, transmissão, saneamento, né, para que a gente escolha realmente sobre o núcleo das áreas onde a gente gostaria de estar mais exposto e também ao fim de evitar sobreposições. Dito isso, também aqui está a lista completa das debêntures de cada fundo. Não é o objeto do nosso estudo hoje, mas é para que cada um conheça realmente a quantidade e quais são as debêntures dos fundos que estamos investidos, né? Em linhas gerais, eu acredito que os fundos de debêntures, fundos de infra que a gente tem visto aqui, são produtos bastante interessantes para o investidor que pensa em algo mais seguro, algo mais consistente, algo mais similar, até eu diria, à renda fixa, né? Pois, afinal de contas, os fundos de debêntures, os que são IPCA puro, que têm debêntures em sua constituição, ele se trata de um pacote de debêntures onde você está exposto à dívida de empresas de ratings excelentes, debêntures incentivadas, né, conforme a legislação vigente que exige para isso. Ela ganhou um carimbo de debênture incentivada e a gente investe num pacote de debêntures incentivadas com ratings altos, o que, na minha opinião, é muito mais seguro do que investir em uma debênture apenas, né? Você pode investir numa debênture no seu banco, na B3, mas eu acredito que para a gente é mais interessante estar exposto a um pacote de debêntures do que a uma só debênture, né? Então, essa é a primeira vantagem que eu acho com relação aos fundos. Segunda vantagem, muito clara, né? Como eu falei, é um fundo similar com renda fixa, né? Então, para quem já investe em tesouro, IPCA+, o comportamento desses fundos é muito parecido, né? Então, eles estão tão sujeitos à marcação ao mercado quanto os títulos IPCA+.
Então, já para quem domina esse lado de tesouro direto, facilita bastante o entendimento do mecanismo desses fundos aí, da forma que eles trabalham e até um pouquinho sobre os ganhos de capital que eles podem fazer. Então, esse é o ponto número 2, né? Então, primeiro, você está investindo em um pacote de debêntures, não é uma debenture só. Segundo, você está investindo em algo que tem características e similaridades com renda fixa, tesouro direto, e que se baliza em indicadores de benchmark de ganhar do tesouro direto. Então, todo fundo ele tem o objetivo de bater o tesouro direto quando ele é IPCA+. 3 fundos dessa lista aqui optaram pelo mecanismo de hedge. A gente falou muito nisso nos outros vídeos anteriores. Eu não sei se ficou claro para todos, mas o mecanismo de hedge, ele é um mecanismo onde o gestor, ele vai lá na B3 e ele adquire um contrato DAP, que é um contrato similar a um derivativo. Nesse contrato, ele faz um swap do indicador, ou seja, ele troca a volatilidade do IPCA pela estabilidade do CDI. Então, o fundo passa a performar em CDI. Então, a gente tem hoje aqui na lista 3 fundos de debenture que eles estão trabalhando com esse mecanismo de DAP, ou seja, que eles performam entregando um equivalente em CDI. Então, beleza? Então, dito isso, quais são esses fundos? Então, voltamos à lista original. Então, hoje, os fundos que trabalham com IPCA, basicamente, todos compram, não tem como fugir disso, todos compram debêntures em IPCA. Mas quem lineariza a volatilidade do IPCA, a gente trata aqui de 3 fundos. Os 3 fundos que entregam o rendimento, que tem o target de CDI, então são eles: o CDI da Sparta, que tem hedge total, 100% da carteira, né? Aí a gente vem aqui no SNID, que ele está trabalhando também com hedge total de carteira, SDI, e o OGIN da Orama. Então são esses os 3 fundos que fazem esse mecanismo swap, eles fazem a troca de indicador de PCA para CDI. Ou seja, qual que é a vantagem disso? Você tem, na verdade, um target do fundo bater CDI mais 1, CDI mais 1,5, né? Com a segurança de ter um fundo de debentures. Ou seja, isso aqui não é um fundo, por exemplo, um FIAGRO, né, onde você está exposto a um risco maior. Também não é um fundo de CRI, onde você às vezes está exposto a varejo, a alguns papéis que você não sabe bem como é que foi a definição pela tomada da dívida, não é verdade? Então, benefício. Tomada de dívida desses fundos é feita por gestores profissionais, né? Eles passam por um critério de crivo de debênture extremamente elevado. É muito melhor do que a gente, eu, você, investidores comuns, por assim dizer, a gente escolher uma debênture aleatoriamente. Né? A gente está sujeito a um risco muito maior, se concordam comigo. Então, esses fundos, eles blindam a gente desse risco pela quantidade de debêntures que eles têm em portfólio. Então, dito isso, né, isso é, de certa forma, uma abertura do nosso vídeo aqui para que a gente entre no ranking. Como esse vídeo vai ficar um pouco maior, um pouco mais longo, e esse vídeo aqui ele acaba sendo também um diálogo entre a gente, para que a gente entenda melhor juntos e estude as características dos FIINFRAs, né? Eu vou acabar quebrando possivelmente esse vídeo em mais partes, tá, pessoal? Então, em algum momento eu vou interromper a gravação e a gente volta com mais partes desse vídeo aqui. Mas o ranking, vamos lá, direto ao ponto. O que eu queria mostrar para vocês nesse ranking aqui? O comparativo que foi feito aqui, basicamente. Então, tomados todos esses indicadores que a gente viu aqui, que são os indicadores principais dos fundos, eu defini um mecanismo, atribuir um mecanismo de peso para cada indicador desse. Claro, isso aí é uma avaliação que é uma opinião pessoal, né, pessoal? Não é nenhuma recomendação, novamente. Não vamos sair investindo, comprando os fundos aqui porque ele ficou bem ranqueado. Então, tem que ver se isso cabe bem na sua estratégia, na sua carteira, de fato, né? Por exemplo, a minha carteira certamente é diferente da carteira de vocês. Cada carteira tem uma particularidade, né? A gente trabalha muito assim com base no momento da vida que a gente está passando, na idade que a gente tem, as perspectivas. Então, a gente vai balanceando a carteira com base em risco-retorno com relação ao momento que a gente está atravessando, né, gente? Então, o que eu queria colocar para vocês aqui? Eu defini esses pesos, por exemplo, aos indicadores que eu considero mais relevantes, atribuir pesos maiores. Por exemplo, PVP. Para mim é importante atribuir peso 2. Então, esses pesos, no total, ele fecha em 10 a conta, pessoal, tá bom? Então, a gente vai avaliar como é que fechou. Vamos pegar de exemplo aqui PVP, né? Então,
Quem ficou abaixo de 1 está ranqueado com farol número verde, ganhou 2 pontos, ok? Porque a gente sabe que PVP é uma alavanca extremamente importante de ganho de capital por volatilidade. Ou seja, você comprou uma cota a 0,95, você vendeu a 1,05, pronto, você ganhou 10% de dividend yield. Né? Às vezes é um dividend yield que você demoraria 12 meses para capitalizar isso aí, você ganhou na variação de cota. Então, sim, é importante comprar principalmente papéis, que a gente trata de fundos debêntures, abaixo do PVP, principalmente. Então, se você pode comprar abaixo do PVP, compre, né? Não é nenhuma recomendação, mas é uma prática, né? Quer dizer, se a gente pode comprar abaixo do PVP, por que a gente vai comprar acima do PVP? Então a gente busca realmente aproveitar as oportunidades, não é verdade? Então aqui estão os fundos de PVP que estão em verde, percebam, que estão mais descontados em relação ao seu patrimonial. Já temos aqui casos de fundos mais caros, por exemplo, o BDIF, que está trabalhando com PVP um pouco mais caro, CPTI 1.03, juro 1.03 também, e aqui a gente tem o RBIF trabalhando a 1.06. Então, aqui eles são ranqueados dessa maneira. Por exemplo, aqui o XPID, que a gente acabou de gravar vídeo dele, ganhou 2 pontos, porque ele está descontado, está com 0,95, né? Já o juro, por exemplo, que está negociando com o ágio a 1,03, ele ganhou 1 ponto nesse peso. E o RBIF, ele ganhou meio ponto, porque ele está com ágio já bastante alto. Então, segue o mesmo critério para os demais indicadores. Percebam que eu coloquei pesos maiores na questão do PVP, pelo que eu já expliquei para vocês. Coloquei um peso maior também na questão do dividend yield de 12 meses, porque não adianta o fundo entregar um mês. Aqui a gente tem que ver consistência na entrega, pois se tratam de fundos de debêntures. Então precisamos ver no mínimo 12 meses aqui. Então coloquei peso 2 aqui. Carrego IPCA ou CDI+, coloquei 2 pontos. Por quê? Porque isso é essencial e importantíssimo, o carrego do fundo, né? Ou seja, o quanto de spread que ele tem dentro da carteira dele, quanto que ele carregou as informações. Isso é crítico, né, pessoal? Porque, por exemplo, se eu vou escolher, eu acabei de gravar o vídeo do XPID, que ele está com um carrego de 3,5 over NTNB, acima dos títulos IPCA+. Então, se você pega, por exemplo, um título IPCA+, hoje pagando IPCA mais 6, o XPID está com o equivalente IPCA mais 9,5, né? Por exemplo, mais 3,5. Então, o carrego é importante sim. Aí, o seu carrego ele vai garantir o nível de dividendo. Não é à toa que o XPID está pagando 16% de dividendo. Então, desconta lá as taxas, né, de administração e ele vai chegar no seu líquido, que ele vai pagar. Então, o carrego é importante para a gente entender como é que está a capacidade do fundo em fazer pagamentos, né? Então, coloquei peso número 2 para carrego aqui também. Novamente, seguindo aqui para baixo também, número de debêntures, coloquei peso número 1, né? E liquidez, peso 1,5, né? Isso acaba sendo um pouco óbvio, né? É bom que a gente tenha liquidez. Por exemplo, a gente tem fundos aqui, que é o caso do RBIF, que ele negocia 30 mil por dia, então é um pouco complexo. O Ojin também negocia 70 mil por dia. Então são fundos que, assim, o que acontece? Acaba que essa ordem demora mais para negociar, né? Muitas vezes está precisando comprar ou vender numa situação, você fica um pouco travado, você fica preso, né, pela armadilha da liquidez. Então, sim, é bom, na minha opinião, ter na nossa carteira fundos de maior e fundos de menor liquidez, né? Então, aqui foi o critério liquidez utilizado também com peso 1,5. Beleza, pessoal? Então tá aqui bem distribuído, né? O que está verde em cada fundo, o que está amarelo, que seria intermediário, o que está laranja, que seriam pontos que estão pesando contra, ok? Então aqui a gente percebe as distribuições por área também. Aqui a gente vai falar um pouco sobre, na minha opinião, o que eu considero operações mais consistentes, se bem que basicamente dentro de papéis de infra, todas são bastante seguras, né? Mas cada um tem sua opinião sobre áreas dentro do próprio infra, né? Quais teriam um pouco maior risco ou menor risco. Então, nesse ranking, a gente vai ver isso, basicamente, a gente vai ver esse critério, como é que os fundos ficaram classificados perante esse critério. Então, esse é o vídeo número 1, praticamente, que eu estou fechando para vocês. E o que a gente vai ver no vídeo número 2? Vamos propriamente ao ranking, onde eu transformei todas essas informações qualitativas em notas, tá, pessoal? Então, vou explicar no vídeo número 2, com bastante detalhe, qual foi o ranking dos fundos.
Bom, até o próximo vídeo, pessoal.